carta aberta do compromisso do MST com a luta e o povo brasileiro. 40 anos depois que mulheres e homens, trabalhadoras e trabalhadores rurais tiveram a ousadia e a coragem de desafiar o latifúndio e criar o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, nós, integrantes da Coordenação Nacional do MST, nos reunimos em nossa Escola Nacional Florestan Fernandes, em Guararema. Nos reunimos para celebrar nossa ancestralidade indígena, africana e camponesa de tantas lutas históricas do povo brasileiro e para celebrar a longevidade da nossa organização. Nos reunimos para celebrar a conquista da terra. Somos 450 mil famílias acampadas e mais de 65 mil famílias acampadas. Nos territórios liberados das cercas da ignorância e da miséria, organizamos centenas de cooperativas, agroindústrias e escolas do campo. Celebramos a dignidade dos que agora produzem alimentos e protegem a casa comum, nossa mãe terra. É esta dignidade e altivez que inspiram a luta pela reforma agrária popular, a enfrentar a violência das milícias rurais e a lentidão do Estado, sem recuar na firme decisão de fazer cumprir a Constituição brasileira. A terra deve ser democratizada para cumprir sua função social de produzir vida digna à população camponesa, alimentos saudáveis e preservar a natureza. Celebramos a organização dos trabalhadores e trabalhadoras que enfrentam com coragem e determinação o golpe de 2016, os retrocessos dos direitos e o desprezo pela humanidade do governo Bolsonaro na pandemia da Covid-19, com resistência ativa nos acampamentos e assentamentos, construindo a reforma agrária popular. Priorizamos a vida, fortalecemos as ações de solidariedade e as mobilizações populares em todo o país. Esta organização foi determinante para eleger o presidente Lula, e sua vitória eleitoral foi um marco importante na luta internacional contra a ofensiva da extrema-direita. Construímos e participamos dessa conquista e apoiamos todas as iniciativas do governo para enfrentar a fome, a miséria, o desemprego e reindustrializar o país sobre novas bases sustentáveis. O presidente Lula tem diante de si muitos desafios e obstáculos e sabe que somente a mobilização e a participação popular são capazes de realizar transformações estruturais em nossa sociedade. Nestas 4 décadas, enfrentamos inúmeras tentativas de criminalizar a luta social. Nenhuma organização sofreu tantas ameaças de comissões de parlamentares pelas forças conservadoras. Celebramos e agradecemos a solidariedade que recebemos diante de tanta tentativa fracassada da bancada ruralista e da extrema-direita em nos criminalizar com a abertura de uma CPI contra o MST, que também buscou intimidar o governo Lula. Nos preocupamos com o acirramento dos conflitos no campo, marcado pela criminalização e pelos assassinatos de lideranças quilombolas, indígenas e camponeses sem terra por todo o país. Iniciativas como Invasão Zero estimulam a escalada da violência das milícias, de latifundiários e setores do agronegócio em defesa do atraso e de um dos maiores índices de concentração de terras no mundo. Nos solidarizamos aos familiares dos que tombaram na luta pela terra, na defesa dos bens da natureza e reconhecimento de seus territórios. Promotora da morte, a bancada ruralista aprovou a libertação desenfreada do uso dos agrotóxicos, atacou as terras indígenas, despejou dinheiros em falsas soluções para a crise climática e financiou a tentativa do golpe em 8 de janeiro de 2023. Nos preocupamos que o primeiro ano do governo Lula terminou com o mesmo número de famílias acampadas do início do seu mandato. As possibilidades para resolver esse passivo são muitas, desde que haja determinação do governo em enfrentar a grilagem e a concentração agrária,
que historicamente marcou a estrutura fundiária brasileira. Isso exige ainda um orçamento para o Ministério do Desenvolvimento Agrário e para o INCRA, que seja capaz de retomar as políticas públicas para a reforma agrária em 2024 e que tenha condições reais de estruturar e fortalecer a organização daqueles e daquelas que produzem alimentos saudáveis, zelam pela natureza e promovem justiça social. A reforma agrária é uma ação estruturante e estratégica para combater diversas mazelas econômicas e sociais em nosso país, como a destruição da natureza, o desmatamento e o garimpo ilegal, a fome que assola a vida de milhões de pessoas e a concentração da renda e poder. Por isso, nos comprometemos em seguir lutando pela democratização do acesso à terra, zelando pelos bens da natureza e pela garantia dos direitos dos povos e comunidades do campo, das águas e das florestas, em exercer autonomia em seus territórios. Reafirmamos nosso compromisso com o povo brasileiro e com a construção de uma nação mais justa e igualitária através da luta e da construção da reforma agrária popular. Mais do que a democratização da terra, a reforma agrária para nós deve produzir alimentos saudáveis para alimentar todo o povo brasileiro, proteger os bens comuns da natureza e construir uma vida digna no campo. Nos comprometemos em lutar contra a crise climática criada pelos países do norte global, pelos ricos do mundo, pelas transnacionais poluidoras e pelo agronegócio. Nos comprometemos com a preservação dos bens comuns da natureza e mantemos nossa meta de plantar 100 milhões de árvores. E exigimos que os governos assumam o compromisso com o desmatamento zero e uma política massiva de reflorestamento. Nos comprometemos em lutar contra todas as formas de opressão e injustiça, em enfrentar incansavelmente toda forma de racismo, discriminação e LGBTfobia. Somos solidários e não nos calaremos diante do genocídio do povo palestino em Gaza, conduzidos pelo Estado de Israel e pelos Estados Unidos, e nem diante da prisão ilegal de Julian Assange, ativista da democratização da informação e denunciante dos crimes de guerra dos Estados Unidos. Por fim, reafirmamos o compromisso que assumimos há 40 anos atrás. Lutaremos até que os males do latifúndio sejam extintos de nossa sociedade e com ele toda a opressão, miséria, destruição ambiental e fome. Queremos reafirmar esse compromisso na luta cotidiana, mais especialmente em nosso 7º Congresso Nacional a ser realizado em julho deste ano em Brasília, Distrito Federal. E convidamos o povo brasileiro a celebrar nossa cultura e nossa produção e em conhecer a atualização de nosso programa de reforma agrária popular e o que propomos para construir um campo e um país de vida digna e saudável. Viva o povo brasileiro, viva a luta popular. Lutar, construir reforma agrária popular. Rumo ao 7º Congresso Nacional do MST.